refazei nossa memória, dai-nos vossa força e luz. Fazei-nos gente de esperança, a andar com confiança no passo que a vós conduz. Oi, para ver acontecer, oi, para ver acontecer, sonho bom de se viver, sonho bom de se... Vinde, Espírito Santo de Deus, com a tua força, com a tua lucidez, dai-nos o dom da ousadia, e que como missionários e missionárias neste mês de outubro, mês da missão, possamos adquirir a força e a coragem dos profetas para lutar contra a hipocrisia, contra todo tipo de religiosidade que incensa o externo, mas que esquece do interior, que esquece da vida interior, que esquece da profundidade da vida espiritual. Vinde, Espírito Santo, vinde iluminar a nossa vida. Amém. Olhar pra frente. O Evangelho de hoje, neste dia de Santa Edviges e de Santa Margarida Maria Alacoque, nesta sexta-feira, 16 de outubro, é a continuação de Lucas, capítulo 12, de 1 a 7. E assim nos fala hoje Jesus. Entretanto, milhares de pessoas se ajuntaram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, nos quartos, será proclamado sobre o telhado. A vós, porém, meus amigos, eu digo, não tenhas medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois daquele momento de comida, quando tudo começou para Jesus e para aqueles fariseus, a conversa em torno da norma, da regra, da lei, da pureza, da religião, da caridade, da justiça e do amor de Deus, os fariseus, no Evangelho de ontem, começaram a maquinar contra Jesus, e o Evangelho deixava muito claro no último versículo, que dizia que quando Jesus saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo e a provocá-lo em muitos pontos, armando ciladas para apanhá-lo em suas próprias palavras. Quando Jesus sai da casa daqueles fariseus, que ficavam medindo Jesus pela palavra, vejam bem, a que ponto chegamos. Os fariseus desacreditando Jesus, criticando suas palavras, palavras de salvação. Vejam que um coração fechado e que uma mente fixada na norma faz acontecer. Hoje não é diferente. A crítica pesada a todo aquele e aquela que está do lado de um evangelho da misericórdia e da alegria
da justiça e do amor pagam um preço muito caro. E a estes nós podemos chamar de profetas dos dias de hoje, mesmo com o preço que pagam, sendo criticados publicamente, cheios de fake news, cheios de inimigos na internet, que enfrentam papa, padres, bispos, leigos e leigas, teólogos, teólogas, porque não concordam com eles e ficam querendo pegá-los em uma palavra, em duas palavras, para que critiquem toda a obra da pessoa, toda a vida da pessoa. Hoje Jesus nos diz: não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. É Deus quem cuida de cada um de nós. É Deus quem nos ama, é Deus quem caminha conosco, é Deus quem nos sustenta. E quando Jesus sai da casa daquele fariseu, daquele povo, Jesus então é cercado por uma multidão. Milhares de pessoas se juntaram a ponto de uns pisarem os outros. Meus irmãos e minhas irmãs. E Jesus, mais uma vez, foi muito corajoso, a ponto de afirmar: cuidado vocês com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. O grande problema, meus irmãos e minhas irmãs, está no que estamos cultivando dentro de nós. Como que o Evangelho fala dentro de nós? Por que tantos de nós alimentamos o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e queremos viver uma religião construída sobre a norma, a lei, e quando a gente vê a vida pessoal, é um destempero completo. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que conheçamos a nossa vida interior. Somente uma sólida vida interior, somente uma sólida espiritualidade construída na interioridade vai nos salvar, vai nos educar para sair desse caos que estamos vivendo, de um caos egocêntrico. A grande crise, na verdade, é na identidade pessoal, que é incapaz de discernir, de avaliar, de analisar e até mesmo de projetar a sua própria consciência, a sua própria singularidade. Por isso é preciso, sim, termos a coragem de nos perguntar a quem estamos servindo. Somos missionários de quem? Com tantas mudanças, com tanta velocidade, é preciso que uma vida interior nos sustente, coloque substrato em nossa vida para que não caiamos na tentação do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meus irmãos e minhas irmãs, não precisa muita coisa. Basta a gente abrir a televisão, os jornais e ver como a hipocrisia afeta a todos, a religiosos, a políticos, a todos. É preciso uma vida interior forte para não cair na tentação, da mesma tentação dos fariseus do tempo de Jesus, que tinham olhos para o pecado dos outros, mas esqueciam de viver em profundidade a ousadia de amar, de entregar a própria vida por amor, de entregar e confiar sempre e cada vez mais no Senhor. Peçamos a paz, peçamos a força ao Senhor e deixemos que a força do Senhor seja a nossa força. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quero lembrar que hoje é o último dia para fazer a inscrição para o nosso encontro amanhã de espiritualidade naciana com o Padre Aguinaldo Júnior. Quem quiser pode me solicitar o link ou o e-mail que eu deixo aqui na descrição aqui embaixo no YouTube, ou então peça pelo WhatsApp e eu envio o link para você se inscrever. Um abraço a todos e compartilhemos alegria. Ousemos amar com coragem até o fim. E quando eu escuto
Tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só Tu tens palavra de vida e amor. Tua voz suave ressoa em mim, uma nova vida, amor sem fim, terra e céu unidos, comunhão, seguindo Teus passos a missão, paraíso em terra construir, num só coração amar e servir, sempre passo a passo peregrinar, e Tua vida, amado, aos poucos minha vida ganhará. E quando eu escuto Tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só Tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto Tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, onde mais iria? Só Tu tens palavra de vida